Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nova aula de Educação Física de número 36 para vocês aí do 9º ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer o curling. O curling é um dos esportes mais populares de inverno, né? E ele é também um esporte muito antigo. Vamos dar uma passada pela sua história, vamos conhecer as suas características e regras, acompanhar um pouco sobre a trajetória dessa modalidade no esporte moderno. Bem, gente, primeiro vamos entender então o que é o curling. O curling é um esporte realizado em pistas de gelo, formado por equipes de 2 ou 4 pessoas que têm como objetivo lançar pedras o mais próximo possível do alvo. As equipes elas são formadas pelos lançadores e pelos varredores. Os varredores acompanham a pedra, lançada com uma vassoura, diminuindo assim o atrito da pedra com o gelo. E olha aqui, pessoal, essa equipe, do pessoal praticando esse esporte. E aqui, o link dessa imagem, no site Curling, Jogos, Regras e História dos Esportes. Bem, gente, o curling ele é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. Ele é praticado desde o século XVI nos lagos congelados da Escócia. Apesar de ser simular a bocha, o curling ele é chamado de xadrez do gelo, pois ele exige estratégia e muita concentração dos participantes. O Canadá é a principal potência mundial do esporte. O país possui 6 das 14 medalhas de ouro já conquistadas em Jogos Olímpicos. E olha aqui, pessoal, a pintura de Peter Bruegel, o velho, pessoal. Então aqui a gente vê um pessoal praticando uma espécie de um esporte, onde tem que jogar esse objeto num lago, em lagos congelados, E aqui nós vemos também mais uma ilustração do curling, pessoal, sendo realizado aqui. Então, regras do curling e como funciona o jogo. O curling é jogado por equipes que podem ser compostas por 4 jogadores do mesmo sexo, 4 mulheres ou 4 homens. Mas também ele pode ser jogado por duplas de jogadores mistos, uma mulher e um homem. Também existe a categoria de equipes mistas, 2 mulheres e 2 homens. Mas essa modalidade ainda não participa dos Jogos Olímpicos. O jogo consiste em lançar uma pedra de granito maciço em direção a um alvo, chamado de casa. O objetivo é ter o maior número de pedras próximas dessa área. A pedra é lançada por um dos jogadores que não pode ultrapassar a linha limite, chamada de hogline. Os varredores, ou o varredor, eles acompanham a pedra até que essa se aproxime do alvo. Os varredores esfregam as vassouras na frente da pedra para diminuir o atrito com a pista, o que pode aumentar a velocidade da pedra e também pode mudar a sua trajetória. Aqui, pessoal, mais uma foto, mais uma imagem do pessoal praticando esse esporte de precisão. A fricção esquenta o gelo até que se atinja o seu ponto de fusão. Cria-se uma película de água entre a pedra e a pista, o que facilita o deslizamento. Os varredores acompanham a pedra até o final da sua trajetória. No final de cada partida, são contados os pontos de acordo com a proximidade das pedras, das pedras do alvo. Então, pessoal, não lembra um pouquinho aquele jogo, a bocha? E como que é a pontuação no curling? O jogo de curling ele é composto por partidas chamadas ends ou finais, em português,
O jogo em equipe, eles possuem 10 ends e os jogos em dupla possuem 8 ends. Os jogos são contados ao final de cada end e ganha os pontos a equipe que tiver as pedras mais próximas do alvo. O número de pontos corresponde ao número de pedras mais próximas. No final de todos os ends, os pontos são contados e vence a equipe que tiver a maior pontuação. Caso haja empate, realiza-se um end extra para definir o vencedor. E aqui a gente vê as pedras, né, pessoal? As pedras do jogo de curling. Tá? As pedras de granito. Equipamentos e pista do curling. Pedra. A pedra é feita de granito maciço polido, né? O peso de 17 a 20 quilos e possui 910 milímetros de circunferência. Possui uma haste de plástico, né, no topo. As vassouras. Os cabos da vassoura são feitas de fibra de carbono e a escova pode ser feita de fibras sintéticas ou pelos de animais. Né, pessoal? Então, e sliding foot, né, é o sapato com solado deslizante e baixo para não permitir o movimento dos tornozelos. Pista de gelo. A pista possui 5 metros de largura e 45 metros de comprimento. Sua temperatura deve ser mantida em torno de menos 5 graus Celsius. Né? E a casa, né, pessoal, é o alvo onde a pedra deve entrar para que a equipe marque pontos. História do curling. O curling ele é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. Começou a ser praticado nos lagos congelados da Escócia no século XVI. Quanto tempo, né? No século XIX, mais precisamente em 1838, foram criadas regras para o esporte e em 1924 ele participou dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix, na França. E aqui nós temos homens jogando curling em 1909, na província de Ontário, no Canadá. O curling, no entanto, só voltou aos Jogos Olímpicos de Inverno, na verdade, né, em 1998, que foram realizados em Nagano, no Japão. Atualmente, o curling participa de Jogos Olímpicos de Inverno na categoria de equipes formadas por 4 homens ou 4 mulheres e também nas duplas mistas. E aqui a gente vê mais uma rodada de curling, né? Mais um jogador de curling fazendo o seu arremesso. Olha só, gente, só para notar a expressão dele, né? Dá para ver que é um movimento que ele precisa ser muito preciso, né? Ele precisa ser muito preciso e ter muita atenção, muita concentração. Curling no Brasil. Bem, gente, a primeira equipe brasileira de curling aqui no Brasil, no nosso país, foi formada no ano de 2009 por brasileiros que moravam no Canadá e eles praticavam esse esporte lá. Apesar de ainda ser um esporte pouco conhecido no Brasil, desde a criação da primeira equipe, o Brasil já participou de mundiais e também realizou campeonatos nacionais. A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, né, ela rege as normas nesse esporte e ela também rege as modalidades nesse país. Quem quiser acessar pode fazer um clique, né, dar um clique aqui na imagem para entrar no site da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. E ele não rege só o curling, como muitos outros esportes, né, como o hóquei sobre o gelo, provavelmente patinação artística, né, pessoal? Então é só entrar no site e conferir um pouquinho também, né? O curling no Brasil, com certeza, as pistas têm que ser adaptadas, né, para o nosso calor, então a gente precisa ter gelo artificial que eu digo, não gelo artificial, mas precisa ser congelado, né, utilizando eletricidade, né, pessoal? Então, imagino que seja um pouco custoso aqui no nosso país. E vamos conhecer agora um pouquinho o vocabulário do curling, tá? Então, take out, pedra lançada com o objetivo de retirar
uma pedra do adversário da sua posição. Então, se a gente entendeu, né, pessoal, parecido com a bocha, né, vence a equipe que eles deixarem as pedras mais próximas do alvo. E eles também podem interferir na pedra do adversário que tiver antes lá, tá? Martelo, vantagem de jogar a última pedra do end. Quem joga a última pedra tem a vantagem, né? Pode fazer a jogada que vai tirar a peça do adversário de jogo, tá? Hit and roll, acertar uma pedra da equipe adversária para que essa pedra acerte outra. Raise, acertar uma pedra da própria equipe para colocá-la mais próximo do alvo. Em sinuca seria o quê? Uma espécie de telefone, né? Quem sabe, né, pessoal? Então, o que mais? Guards é lançar uma pedra para formar uma barreira, né? Proteger as suas pedras da jogada do adversário. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Conhecemos um pouquinho mais sobre esse esporte, né? Esse esporte de precisão realizado, né? Praticado muito mais em países frios, né? Muito mais conhecido no Canadá, Japão, no norte dos Estados Unidos, talvez, né, pessoal? E aí, vocês sabiam que na série de animação Os Simpsons, no episódio Boys Meets Curl, né? Os garotos conhecem o curling. Ele apresenta Homer e Marge Simpson formando uma equipe mista e se classificando para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010. Pessoal, então os Simpsons eles são famosos por ter previsto muitas situações que aconteceram realmente no seu desenho, né? Bem, é uma previsão que algumas eram quase óbvias, né? Mas é bem interessante. E é isso aí, pessoal. Então eu espero que tenham gostado de conhecer mais esse esporte, o curling. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.